Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja por aqui e hoje a gente bate um papo rápido sobre clarificação. Eu recebi duas perguntas, tá? Que eu diria que tem a mesma resposta, então para não deixar ninguém sem resposta, eu vou ler aqui para vocês as duas perguntas dos nossos dois colegas que enviaram e respondo na sequência. É uma resposta só com base nas duas perguntas. A primeira quem mandou foi o Rafael Nascimento Menezes. Ele pergunta como fazer para ter uma cerveja mais límpida, ok? E a segunda pergunta eu recebo do Leandro Souza Costa, e ele é um pouco mais específico na pergunta, mas como eu disse, a resposta seria a mesma. Quais são as técnicas que um cervejeiro caseiro pode utilizar em cada uma das etapas do processo de produção que contribuam aí para a clarificação da cerveja? Leandro e Rafael, obrigado pela dúvida de vocês, eu acho que ela é bem pertinente. E como o Leandro já previu aqui, provavelmente, durante todo o processo de produção existem vários pontos ou várias estratégias que o cervejeiro pode adotar e priorizar para ter uma cerveja aí mais límpida, uma cerveja cristalina, tá? E esses processos, né, essas etapas que a gente tem que priorizar, elas vão desde o começo, antes mesmo de começar a abraçagem, até o final da maturação. Eu vou explanar aqui rapidinho as que eu lembro aqui que podem trazer esse tipo de benefício para a nossa cerveja, tá? E sem entrar em detalhes de como que se faz cada processo, enfim, mas só para vocês terem noção do quanto a gente pode conseguir de resultado na nossa cerveja em termos de clarificação se a gente se preocupar com algumas etapas do nosso processo, ok? Então, primeira coisa, ajuste de água, tá? Uma água com nível correto de cálcio, por exemplo, ela vai favorecer aí a floculação, certo? Então a gente com certeza vai diminuir a quantidade de sólidos em suspensão e tudo mais, e isso já vai ser muito bom para a clarificação, certo? Então o simples ajuste do cálcio da água que a gente cervejeira aí, que a gente vai produzir nossa cerveja, já é melhor do que não ajustar para a gente ter uma boa clarificação dela, certo? O processo de clarificação daí, mais clássico, né? Depois que a gente terminou ali a nossa mosturação, a gente vai começar a clarificação, o processo de filtragem, né? Tirar o nosso mosto por baixo e voltar por cima, usar a cama de grãos para clarificar ali, para filtrar a cerveja. Isso também, se for feito um bom processo de filtragem e de clarificação, você também vai ter menos partículas sólidas, né? Que vão para a fervura e, consequentemente, também tende a ter uma clarificação melhor, certo? Então, no final da fervura, depois que a gente terminou a fervura, a gente faz o Whirlpool. Se a gente conseguir abaixar, quanto mais rápido a gente abaixar a temperatura e quanto mais eficiente for o nosso Whirlpool, menos sólidos vão para a nossa fermentação, vão para o balde fermentador. Então as chances de a gente ter uma cerveja mais cristalina também aumentam, certo? Na escolha da levedura, se você escolher uma levedura que tem uma floculação maior, elas vão com uma velocidade maior aí decantar mais rápido e tende a gente ter menos leveduras em suspensão na nossa cerveja, também vai deixar ela mais cristalina, certo? Aí a gente terminou a fermentação, daí também tem a questão do resfriamento. Então se a gente fizer uma queda brusca de temperatura, depois que a gente terminou a fermentação, terminou as primeiras etapas da maturação, onde a gente consumiu todos os subprodutos da fermentação, a cerveja já está pronta, vamos dizer assim, né? A gente vai abaixar rapidamente essa temperatura para casa de 0 graus. Então essa queda brusca de temperatura também força bastante sólidos a decantarem. Então também ajuda a aumentar a clarificação, né? Diminuindo a quantidade de sólidos em suspensão na cerveja. A gente ainda pode fazer mais uma coisa, que é filtrar a cerveja mesmo, mas que na escala caseira eu acho que é desnecessário pensar nisso. E também usar gelatina, tá? A gente pode usar a gelatina já no final da maturação, então a gente faz uma solução ali de água com gelatina, joga a gelatina em cima da cerveja, ela também vai decantar e vai trazer o resto de sólidos de suspensão que estão aí na cerveja. E tem mais uma coisa, que eu falei que eu ia falando aqui os que eu fosse lembrando, e eu fui na linha do tempo, né, de uma produção de cerveja, acabei pulando um, que seria a utilização aí do Irish Moss ou do Wilfloc, que a gente vai utilizar no final da fervura, que também vão ter essa função de aglutinar proteínas de maior peso molecular e também restos aí de lúpulo, enfim, e vão facilitar a decantação delas ali na hora do resfriamento
e também vão formar um trube, né, a separação do trube melhor da cerveja, que também, nesse aspecto, vai levar menos sólidos para o nosso balde fermentador. E daí chegando aqui no final, como a gente falou, com a utilização da gelatina, a gente chega aí praticamente na última etapa de eficiência de decantação. E a última mesmo que a gente poderia falar é não utilizar prime, né? Utilizar carbonatação forçada, que então porque depois que a cerveja já está pronta, clarificada, já fez todo o processo, quando a gente faz um prime, então a gente introduz açúcar e a gente vai fazer com que as leveduras que ainda tem na cerveja vão consumir aquele açúcar, vai acabar tendo uma geração de outros subprodutos, enfim, e o fato é que depois elas decantam sim, mas daí essa decantação fica na garrafa, então quando se for tomar, pode ser que ocorra aí uma suspensão de leveduras. Aí o caso, se quiser ela cristalina, a grande sacada para quem faz priming é deixar sempre um pouquinho na garrafa, o fundinho da garrafa não tomar e não mexer muito ela, porque aquilo ali, para alguns estilos, né, que não seriam os estilos que são cervejas mais límpidas, é desejado ter levedura, como a cerveja de trigo, por exemplo, você realmente, provavelmente já deve ter visto, mexendo a garrafa para realmente suspender aquelas leveduras, porque elas fazem parte do perfil de aromas, de sabores, de sensação de boca e tudo mais que uma cerveja de trigo pede. Mas como e a cerveja de trigo é uma cerveja turva, enfim, a gente vai totalmente contra o que a gente está falando aqui de ter uma cerveja mais límpida e cristalina, certo? Então, se você estiver fazendo com prime, deixa ela em pé, né, sempre na geladeira, gela ela bem, que daí também decanta legal toda essa parte de açúcares, os açúcares que não foram fermentáveis, restos de levedura, leveduras que decantam e tudo mais, vão ficar no fundo lá, vai ter uma película no fundo, e daí você não utiliza essa parte, deixa sempre um pouquinho da cerveja no fundo. É melhor você, como alguém vai jogar cerveja fora, não, você vai jogar alguns ml ali que você não vai botar no copo, para que a experiência que você tem do copo seja da cerveja que você produziu, e não daquele açúcar que ficou residual na sua garrafa, certo? Se você puder fazer a carbonatação forçada, então botar o CO2 direto na sua cerveja, com barril e tal, ela vai tender a ficar mais cristalina ainda, certo? Mas se você fizer com prime também tem essa solução aí para deixar ela cristalina da mesma forma. Ok, pessoal? Então aí são só algumas dicas, tá? Algumas sacadas de processos e de estratégias que a gente tem que ficar ligado se a gente quer uma cerveja mais cristalina. Todos esses vão influenciar bastante, certo? O resultado final da nossa cerveja. E se você quer uma cerveja cristalina, estar atento a todos eles é fundamental. Se você não se atentar muito a eles, pode ser que no final da sua fermentação você esteja com um pouco de turbidez. Aí você pode priorizar ali uma gelatina e já seja suficiente para você ter uma cerveja cristalina, certo? Com relação a leveduras, por exemplo, uma levedura que é bastante floculante vai deixar a cerveja mais cristalina, mas dependendo do estilo que você estiver fazendo, você não pode utilizar uma cerveja que seja muito floculante, ela pede uma cerveja que tenha uma floculação menor, então fica sempre esse dueto aí, você tem que pensar o que você quer fazer. Então vai depender sempre do que você está fazendo, qual que é o objetivo, certo? Como eu falei, se você for fazer uma cerveja de trigo, não tem por que se preocupar com turbidez, você quer uma cerveja turva. Agora, dependendo da cerveja que você está fazendo, você primeiro segue as características daquele estilo e depois você começa a se adaptar para ter as estratégias, para ter um ótimo processo de produção e ter aí uma cerveja mais cristalina, que é uma cerveja sempre, geralmente, né, na maioria dos estilos, que fica mais bonita e mais bem apresentável. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Um grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!